É impossível dizer que a homeopatia não funciona. Bem-vindo ao canal Lições de Homeopatia. Meu nome é Leonardo, se você ainda não me conhece. E neste vídeo eu gostaria de tocar neste tema um tanto quanto espinhoso, né? Já que é um tema então muito recorrente e que volta e meia aparece na grande mídia, se faz bem necessário gravar este vídeo para trazer algumas questões, ah, eu diria basicamente empíricas, ou seja, de pura observação da realidade, né, de pura observação do que acontece hoje em dia no mundo da homeopatia, né, e o que a homeopatia pode fazer, o que a homeopatia faz, porque eu percebo que muito da argumentação que se traz contra a homeopatia pode ser facilmente derrubada pelo simples conhecimento de como são as coisas hoje em dia, né, de como as coisas de fato funcionam no meio da homeopatia, né? Então, eu gostaria de trazer um vídeo onde eu vou trazer essa parte mais demonstrativa, né, explanatória do mundo da homeopatia, o que muita gente não conhece, o que muita gente não, coisas que muitas pessoas nunca nem ouviram falar que existem, né, mas que de fato se faz necessário exatamente por isso. Então, gostaria de deixar bem claro que não é um vídeo em que eu deseje profundamente que ao final deste você mude da água para o vinho e não, agora eu realmente acredito que a homeopatia funciona, que é totalmente científica, porque eu também não estou trazendo, como eu disse, dados e artigos específicos para te provar isso, mas é um vídeo que eu desejo ardentemente que você pare um pouco para pensar sobre certas questões que eu vou colocar aqui e que são de extrema importância que você observe, porque muito das coisas que se diz, né, então a questão do placebo e várias outras, né, questões que eu vou colocar podem ser desbancadas pela simples observação de como que é as coisas na homeopatia, de como que de fato as coisas acontecem. Então, quantas pessoas, vamos pegar aí no âmbito do nosso país, quantas pessoas mais ou menos você imagina que já utilizaram a homeopatia e já tiveram algum tipo de efeito com ela? Não importa se é um efeito talvez ruim, ou um efeito benéfico, ou né, um efeito mais ou menos, uma melhorazinha muito pequena, ou uma grande melhora, ou talvez a cura de uma doença. Quantas pessoas já podem, pelo menos no nosso país, trazer isso, né? Quantas pessoas dizem isso, podem afirmar esse tipo de coisa? Ah, não, eu já tomei, aconteceu isso, eu senti que melhorou, eu fui curada. Quantas pessoas que podem dar esse tipo de testemunho? Se nós observarmos bem, existe uma quantidade enorme de pessoas que podem falar isso. Aí você pode me dizer assim, mas também existe uma grande quantidade de pessoas que vão dizer que nunca sentiram nada, que para elas não resolveu de nada. De fato, isso acontece. Porém, isso não significa necessariamente que uma terapêutica, no caso a homeopatia, não funciona. Porque também eu conheço, né, aqui na nossa farmácia nós também fazemos alopatia, e eu conheço milhares e milhares de casos de pessoas que tomam remédios alopáticos e falam, olha, parece que eu estou tomando farinha, parece que eu estou tomando água, não senti absolutamente nenhuma diferença. Mas é diferente? Não, tudo bem, mas observe.
uma grande quantidade de pessoas diz que tem resultados muito bons ou que já teve algum tipo de resultado com a homeopatia. Uma outra parte de pessoas também diz que não teve resultado nenhum. Isso não significa necessariamente que a homeopatia não funciona. Do mesmo modo, na alopatia, onde muitas pessoas pegam medicações, utilizam medicações alopáticas e dizem, olha, eu não senti diferença nenhuma. A pessoa pode ter tomado o remédio errado, o médico pode ter passado um remédio errado, o médico pode ter passado uma dose errada, pode ser várias coisas. Do mesmo modo, na homeopatia. Do mesmo modo, na homeopatia existem várias variantes, várias coisas que podem fazer com que, por exemplo, a administração da medicação seja errada, o local de armazenamento do medicamento esteja incorreto, a dose e a potência estejam erradas, ou mesmo que até o próprio medicamento esteja errado. Quem aí conhece homeopatia vai saber, existe uma grande possibilidade do médico homeopata errar, simplesmente errar a medicação que ele deveria ter dado. Isso acontece. Agora, isso não significa que a homeopatia deixa de funcionar, não significa que ela em si não funciona. Significa que uma parte de médicos que a aplicaram ou pessoas que adquiriram esses medicamentos de forma talvez incorreta ou sem orientação nenhuma, estão utilizando de forma incorreta, o que gera aí então um efeito que não traz benefício, que não traz uma ação, ou seja, a pessoa toma o remédio e fala, para mim não funcionou de nada. Isso não caracteriza que a terapêutica toda não funcione. E não pode caracterizar, porque isso, do mesmo modo como eu havia falado, também acontece em qualquer outro tipo de terapêutica, principalmente na alopatia. Se nós observarmos, por exemplo, na Índia, hoje na Índia quase 60% da população apenas se trata com homeopatia. Apenas se trata com homeopatia. A Índia, que é um país extremamente populacional, uma população muito grande, você imagina 60% dessas pessoas só fazendo uso de remédios homeopáticos, de tratamentos homeopáticos. Tanto que, geralmente, os mais incríveis e mais fantásticos casos de curas de doenças incuráveis, de doenças muito, muito graves, vêm da Índia. Ou seja, é da Índia que nós conseguimos obter hoje em dia digamos, uma referência para a homeopatia. Onde que é o ideal? Onde que eu consigo enxergar o verdadeiro poder da homeopatia? Até onde ela consegue chegar nos seus tratamentos, né? É necessário observar a Índia, né? Então, eu mesmo acompanho já há 3 anos médicos indianos que vêm dar curso no Brasil, e em cada encontros, em cada curso que eles vêm, eles trazem muitos casos clínicos extremamente documentados, com vídeo, fotos, exames laboratoriais, exames de imagem, com uma capacidade muito grande de provar que aquilo é feito de maneira científica e é provado de maneira científica. Mas então você vai poder dizer, né? Mas tudo isso é o efeito placebo da homeopatia. Tudo isso vem por causa do efeito placebo, que já foi provado em estudos que dizem que a homeopatia age da mesma forma que age o efeito placebo, né? Que um placebo agiria. Como então a homeopatia pode ser largamente utilizada, por exemplo, em animais? Se você for pesquisar em bases de dados, pesquisar por artigos científicos, você vai achar uma quantidade enorme de relatos de casos ou de testes em animais com homeopatia. Você vai achar uma quantidade enorme de efeitos que são produzidos nesses animais. Agora, o que?
Você realmente acredita que um animal possa produzir um efeito placebo? Que um animal possa falar para si mesmo, olha, eu vou ficar bem com este remédio agora e eu vou melhorar. Gente, isso não existe, tá? É completamente impossível. E a homeopatia ela é muito, 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 muito utilizada em animais, na medicina veterinária. Basta, pega 1 hora de pesquisa, você consegue ver a quantidade de artigos que existem relatando isso. E é essa a questão. Mas vamos além um pouco. Como é então que a medicina homeopática pode agir, por exemplo, na agricultura, em plantas? Como é que uma planta pode ter algum tipo de crença e produzir um efeito placebo? Não tem como. A homeopatia também, se você for pesquisar por artigos, pesquisar em congressos que existem, é extremamente utilizada na agricultura, na pecuária, é muito utilizada em plantações. Então, não existe, não tem como a homeopatia funcionar através de um efeito placebo. Isso é impossível, não acontece isso. Até mesmo porque muitos remédios homeopáticos hoje em dia são produzidos industrialmente, ou seja, eles estão em prateleiras de farmácias e até mesmo em sites online. Eu mesmo aqui na farmácia vendo homeopáticos pelo Mercado Livre, que é uma plataforma online onde as pessoas compram. Ali eu não faço nenhum tipo de consulta à pessoa, eu não faço nenhum tipo de preparo da pessoa falando, olha, você vai melhorar, ou olha, eu fiz uma consulta aqui, você vai ficar bem. Não existe nenhum contato entre, por exemplo, o profissional e o paciente. Ou mesmo em drogarias que você encontra, muitos homeopáticos são industrializados. A pessoa ela vai lá, ela pega, ela passa no caixa e vai embora para casa. Sabe? Então, dizer que é um efeito placebo é uma loucura. Hoje em dia não tem mais como sustentar esse tipo de argumentação. Mas, além de a homeopatia ser utilizada em animais, como também em plantas, nós temos os testes de patogenesia. E se você não entende ainda, isso aí vai ficar um pouco mais para quem entende da homeopatia em si, mas como muitas pessoas conhecem, a homeopatia, para nós conhecermos os efeitos, o que um medicamento homeopático pode fazer, nós temos que dá-lo a um ser humano são, a um ser humano que não esteja em estado de doença, que esteja em estado de saúde. E existem protocolos, existem uma maneira de se fazer esses testes, que nós chamamos de testes de patogenesia, de testar as drogas, de testar os medicamentos. Isso começou com Hahnemann. Hoje em dia nós temos protocolos que descrevem como se faz isso. E, pasmem, esses protocolos possuem, um dos processos é fazer todo o teste em duplo cego. Ou seja, uma parte das pessoas que estão recebendo o teste para, digamos assim, intoxicação pela medicação, para que a gente possa ver os efeitos dela, que é o que se faz na homeopatia, a intoxicação é feita por medicamentos homeopáticos dinamizados e por glóbulos inertes, ou seja, pedras de açúcar, bolinhas de açúcar que as pessoas recebem. Ou seja, nós mesmos, nos nossos protocolos homeopáticos de testes de patogenesia, nós fazemos uso do placebo, nós fazemos uso a gente dá a medicação homeopática para uma parte das pessoas que estão fazendo os testes e para uma outra parte a gente dá o placebo, para que aí a gente possa diferenciar os efeitos da medicação, assim como é feito nas experimentações e nos testes com medicamentos na medicina alopática, exatamente da mesma forma. Claro, com as suas diferenças óbvias, mas
Entende? A questão do placebo não tem por onde, é impossível. Então, isso seria mais uma das coisas que eu gostaria de assinalar, para deixar bem claro que não tem como, né? E aí o que muitas pessoas vão falar, mas é uma medicina, é uma terapêutica que é jogada, que se faz de qualquer jeito. Absolutamente que não, absolutamente que não. Todos os testes, por exemplo, quando a gente quer descobrir uma droga nova para utilizá-la como um medicamento homeopático, todos esses testes são extremamente documentados, existem milhares de protocolos. Hoje em dia, se você procurar, existem artigos que trazem maneiras de se fazer isso, de se fazer esses testes. Então, existe todo um processo que nós seguimos. Ou seja, não é porque você não conhece isso, ou porque você não conheceu isso na sua graduação, porque na graduação, por exemplo, de farmácia, a gente conhece os testes que o medicamento que é novo no mercado ele tem que passar. Só que na homeopatia é do mesmo jeito. Nós temos sim tudo muito documentado, tudo muito protocolado, a maneira que nós temos que fazer. Mas aí agora eu gostaria de entrar numa outra questão que vai se unir junto dessa, que é a questão, né, que muita gente fala, mas é dado de qualquer jeito, vende assim de qualquer jeito e ninguém sabe como é que funciona. Isso é uma outra falácia e que a gente pode provar que isso não existe. E isso junta-se então com o conhecimento que eu acabei de explicar do placebo, porque você unindo um conhecimento prévio e que buscam certos resultados, e no final desse processo você obtém esses resultados que aqui no início do processo você esperava ou você disse que iriam acontecer. Quando isso aqui acontece, você tem uma coisa chamada ciência, você tem uma coisa chamada um raciocínio científico, você consegue prever o que aquela ação, o que aquele, vamos trazer para o âmbito aqui da homeopatia, o que aquele medicamento homeopático vai fazer no corpo do indivíduo e pode então gerar. Nós temos isso na homeopatia. Não é só nos tratamentos alopáticos que você dá um anti-inflamatório e você fala, daqui a tanto tempo ele vai ser digerido, ele vai ser absorvido, ele vai ser metabolizado, daqui a tanto tempo ele vai fazer o seu efeito, daqui a tanto tempo a pessoa vai melhorar, daqui a tanto tempo ele vai sair do organismo. Nós temos esses prognósticos, vamos dizer assim, na homeopatia também, e muito bem documentado, muito bem relatado e muito bem pesquisado. Isso tudo nós temos. Então, como eu havia dito, na homeopatia nós temos também como dar um prognóstico para o paciente, dar um norte para onde a doença dele vai seguir logo após a administração de um tal medicamento homeopático. Isso, como eu havia falado no início do vídeo, na Índia é muito bem sustentado, muitos médicos de lá, e claro, no mundo inteiro, nós observamos que existem materiais, existem processos que nos ensinam. E isso já foi documentado há vários e vários anos, há mais de 100 anos que a homeopatia, nos seus 200 anos de existência, há mais de 100 anos isso foi documentado, que quando você dá uma medicação e ela gera tal coisa, você pode prever se aquela medicação vai ser correta, se não vai ser correta, através de sinais e sintomas que o paciente apresenta após o uso da medicação. Você pode dizer se a medicação foi correta, se a medicação foi errada, se a potência foi incorreta, se a potência foi elevada demais. Então, você tem todo um conhecimento que sustenta toda a terapêutica, que sustenta toda a cientificidade. Ou seja, você consegue fazer com que você vê um problema patológico, você dá a medicação, você fala, daqui a um certo tempo, um dado tempo, esse paciente vai apresentar outros tipos de sintomas porque o sintoma vai mudar. E do ponto em que isso acontece, você está provando, você está trazendo à realidade uma coisa que você falou no início do tratamento.
Mas não porque é mágica ou a pessoa é algum tipo de profeta, não, porque nós conseguimos, através já de muitos estudos, através de muita experiência, experimentação e observação, a gente consegue observar que isso é possível. Então, por exemplo, na homeopatia nós temos as leis de cura. Nós conseguimos saber quando o paciente, após a tomada do medicamento, ele entra ou não em processo de cura. Nós podemos dizer se ele está perto mais da cura ou se ele está mais distante da cura. Tudo isso nós conseguimos prever, tudo isso está documentado, tudo isso existe em artigos científicos, em trabalhos científicos, em autores de médicos homeopatas, em vários e vários casos clínicos, em relatos de caso. Isso existe aos montes. Então, como é que você pode me dizer que não é uma medicina bem fundamentada, que não tem critérios, que não tem fundamentação? Isso é impossível, não tem como você dizer isso. Se você diz isso, é porque você ainda desconhece uma grandiosíssima parte da homeopatia. Se você pensa que, não, a gente pega lá uma coisa, separa e dá para a pessoa e torce para que aquilo lá, ela acredite com bastante fé, para que aí então possa receber o efeito placebo e então melhorar. É loucura, isso não existe. Isso não existe. É uma terapia extremamente definida, extremamente sustentada e que a gente consegue o tempo todo, a cada vez mais, prová-la, utilizando até mesmo as ciências modernas, os aparelhos modernos de exames de imagem, exames clínicos. Então, tudo isso é provado, né? Quantos relatos de casos existem que, através de exames, é provado que a pessoa passou por períodos onde a doença foi decaindo até chegar ao ponto em que a doença deixou de existir, ou seja, a cura veio. Isso é extremamente documentado e tem vários relatos de casos assim. É impossível dizer que é um efeito placebo ou que é uma medicina que é infundada, que não tem conceitos, que não tem teoria, que não tem base. E voltando um pouco da questão, né, que eu havia até esqueci de falar do placebo, a maioria hoje em dia, né, a maioria dos testes que são feitos, dos artigos que saem, né, das pesquisas que são realizadas em homeopatia, são feitas em colônias de células. Então nós tivemos até a pesquisa muito famosa que saiu na revista Nature, né, que deu até um rebuliço e aí deu um monte de problema, como é uma revista muito grande. Então, provando que células, né, colônias de células promoviam um tipo de efeito mediante o uso de certos medicamentos homeopáticos. Ou seja, você tem lá uma colônia de células, você mantém no laboratório, e elas fazem um processo que, claro, é íntimo a elas, né, que é delas, de sua natureza fazer, e através da ação de uma medicação homeopática, você consegue com que elas promovam aquilo que elas fazem no corpo humano. Ou seja, como é que você vai falar para a célula acreditar? Não tem, é até meio besta falar isso, mas a maioria, muitos e muitos artigos hoje, muitos trabalhos demonstram medicações homeopáticas sendo utilizadas em colônias de células. Ou seja, você tem, né, geralmente nos trabalhos você tem lá uma colônia que recebe nada, tipo o placebo, açúcar ou água, e você tem outra colônia que recebe a medicação homeopática. Em vários e vários trabalhos, uma que recebeu o placebo não acontece nada, como obviamente era de se esperar, e outra que recebe a medicação homeopática, ela produz um efeito, essas células se movem, elas fazem algo. Como é que você pode dizer então que a homeopatia não funciona? Por isso que hoje em dia muitas vezes quando as pessoas vêm perguntar, eu falo, hoje em dia não existe mais essa coisa de se a homeopatia funciona ou não. O que nós temos hoje em dia ainda é um pouco ainda de
como ela funciona, ou seja, a farmacodinâmica do negócio, ou seja, a maneira com que ela faz aquele serviço que ela faz. Agora, é impossível dizer que ela não funciona. Muito obrigado por ter assistido. Deixe sua avaliação aí, um comentário, e compartilhe também com as pessoas que você sabe que têm interesse nesse tipo de assunto. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.